Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história até ser aprovada em medicina na Federal. Bom, começando lá do começo, né? Começando do começo, eu estudei em escola, na verdade, os 3 primeiros anos de ensino fundamental eu estudei numa escola pública, depois eu fui para particular. Eu era aquela aluna, assim, totalmente medíocre, sabe? Eu estudava, assim, sei lá, 2 dias antes da prova, fazia o que tinha que fazer, fazia trabalho ali mal feito, é, saía todo final de semana, não tava nem aí pra estudo e achava que tudo ia cair do céu e eu tava vivendo literalmente o conto de fadas, né? Não no sentido de tá tudo certo, mas no sentido de tá meio, sabe, fora, quando você tá meio fora, que acha que é tudo muito fácil, é só estudar um pouquinho e ele vai dar certo, só que não é bem assim, né? É, eu era basicamente aquela aluna medíocre, sabe? Tirava, assim, notas baixas às vezes, não tirava sempre, né? Nunca fiquei de recuperação, mas também, assim, as minhas notas não eram sempre 10, eu não era a melhor aluna da turma. E foi assim até o terceirão, basicamente. Como eu decidi que eu queria medicina? Na verdade, assim, quando eu tava no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, uma amiga minha falou de uma série chamada Grey's Anatomy. E eu peguei e fui assistir, né? Fui assistir, assisti, gostei ali do conteúdo da série, viciei na série, não sei o quê. E só que aquela série me fez acender uma meio chama interna, entende? E eu fui atrás para saber como é que funcionava, como é que era a rotina dos médicos, o que era medicina, para decidir mesmo, né? Para decidir o que eu ia querer da minha vida, se aquilo era realmente algo que ia me agradar, né? Que eu ia gostar, se eu tinha mesmo vocação, né? Não gosto muito desse termo, mas tudo bem. Se eu gostava mesmo daquela área, se eu sentia uma atração por aquela área. E foi aí que eu realmente me apaixonei, né? Porque cuidar das pessoas é algo que sempre esteve dentro de mim, assim, né? Da minha família, principalmente. E que eu sempre gostei muito. Então, foi aí que eu me apaixonei, assim, pela medicina. E depois, desde esse dia aí, eu não larguei mais. Então, quando eu entrei no terceirão, antes até do terceirão, né? Quando eu comecei a ver a série ali, que eu fui pesquisar mais sobre a profissão, eu me apaixonei, né? Eu nem tava no terceirão ainda. Então ali eu já meio que coloquei isso na cabeça e não tirei mais, assim, porque realmente era aquilo e eu realmente me apaixonei pela profissão. Então eu já saí do terceirão sabendo que eu queria aquilo, né? Obviamente no terceirão eu não consegui a nota ali pra passar e fui pro cursinho. Só que no cursinho eu não sei o que aconteceu no meu primeiro ano de cursinho, que eu tava meio no mundo da lua, assim, sabe? Eu ia pra aula, daí reclamava que eu tinha que acordar cedo pra ir pra aula. Tipo, eu olho pra trás e eu penso, meu Deus, né? Quem que era essa Agatha medíocre ainda, né? Que a mediocridade não saiu do meu corpo depois que eu saí da escola. E reclamava sempre que, tem que acordar cedo, tem que estudar, não sei o quê. Era uma pessoa, assim, totalmente reclamona, né? Nem sabia o que queria da vida. Só que queria medicina, mas achava que ia cair do céu. Aí, beleza, eu ia pra aula, fazia uns exercícios ali, mas eu não estudei no meu primeiro ano de cursinho. Eu ia pra aula, mas ir pra aula e não estudar o conteúdo da aula não adianta nada. E fazer uns exercícios soltos ali também não. Então, meu primeiro ano de cursinho foi meio que jogado no lixo. É, Só que quando veio o resultado do Enem daquele ano, mesmo não tendo estudado, aquilo me tocou de uma forma muito grande, né? Aquele resultado negativo. Eu lembro que eu estava no posto com os meus pais tomando café e quando eu abri lá, assim, mesmo sabendo que eu não tinha estudado, que ia vir um resultado negativo, eu abri aquilo e me tocou muito, assim, me tocou muito. E aquele momento foi o momento de virada de chave, assim, que eu comecei a chorar e eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E depois dali eu tinha uma cirurgia pra fazer ainda. E deu o final do ano e tal, fiquei de repouso ali. Quando chegou janeiro, eu fui pro cursinho já, né? Porque aquele cursinho que eu estudava me dava essa oportunidade de estudar lá, tinha uma área só de estudo. E eu fui pro cursinho já em janeiro e comecei a estudar, peguei firme ali nos estudos e tal. Mas era aquele pegar firme nos estudos que você tá começando a estudar, sabe? Tá pegando a área ali, tá pegando gosto por aquilo, tá descobrindo como é que faz, enfim. Comecei a estudar ali realmente, comecei a basicamente pegar a base dos conteúdos, né? Construir mesmo a base dos conteúdos. E foi em 2020, começou a pandemia.
E já era meio que um processo, assim, estudar lá no cursinho, né? Eu já tava meio que pegando o jeito ali. E daí, quando falaram que ia fechar tudo, eu pensei, meu Deus, se aqui no cursinho eu já tô meio que pegando o jeito, já tô meio que patinando aqui, imagina em casa, né? Aí, beleza, né? Eu não tive escolha, eu tinha que vir pra casa e estudar sozinha. Então, foi aí que eu comecei a estudar basicamente sozinha, e depois disso eu não larguei mais. Eu até continuei sendo aluna de cursinho presencial, tanto nesse ano quanto no outro, eu fiz 3 anos de cursinho. Só que o primeiro foi meio que jogado no lixo, né? Mas enfim, continuei sendo aluna de cursinho presencial, mas mesmo depois que voltaram as aulas, eu filtrei muito as aulas que eu assistia, e eu basicamente estudei realmente sozinha em casa. Tanto que no segundo ano de cursinho, assim, eu era aluna de cursinho presencial, mas eu ia só na quarta-feira, assim, à noite, que eu ia na monitoria de redação. Então era algo bem específico quando eu via que eu precisava mesmo. E basicamente estudei sozinha, né? E foi isso que fez alavancar os meus estudos aí, porque eu realmente estudei aquilo que eu tinha dificuldade, aquilo que eu via que eu precisava aprender, porque eu não tinha uma base daquele conteúdo ainda. Via os simulados que eu precisava fazer, revisava da forma que eu sentia necessidade, não da forma que o cursinho ia lá e sabe? Esqueci a palavra agora. Eles meio que te forçam a seguir um cronograma que às vezes não se encaixa pra você, entende? Esse é o lado ruim do cursinho presencial. Mas não se assuste se você for um aluno de cursinho presencial ou aluna. Faça aí um cronograma de estudo, um plano de estudo que se adeque a você, tá? Não siga cronograma de cursinho presencial, mesmo que você seja aluno dele. Enfim, meio que tive que estudar sozinha, pegar a base ali. Eu lembro que, nossa, quando eu lembro dessa época era muito nítido, assim, eu acordava bem cedo, 5 horas da manhã, 5 e pouco, pegava minha coberta, porque era bem. A pandemia começou em maio, né? E eu sou aqui do sul ainda, né? Daqui a pouco eu vou. É que eu sou aluna da UFMT, então eu vou pro Mato Grosso, mas as minhas aulas não começaram ainda. Se você tá vendo esse vídeo depois de agosto, é bem possível que eu já esteja por lá, né? Na verdade, eu estarei por lá já. Enfim, mas eu moro no sul por enquanto, então aqui é bem frio, assim, principalmente essa época do ano. Então eu pegava minha coberta e ia pra lá. E eu lembro, assim, de assistir muito a Débora Ladin, principalmente em história, sabe? Eu pegava uma folha 4, escrevia tudo que ela falava e pesquisava, ia pro material didático, e lia o material didático e pegava realmente a base dos conteúdos, sabe? E, assim, eu achava que eu precisava fazer uma coisa de cada vez, porque eu não tinha ainda uma noção do que eu precisava fazer, de revisões, de simulados, de autoanálise, estudo de dificuldade. Eu meio que achava que eu só precisava pegar a base dos conteúdos e entender todos os conteúdos que tava tudo certo, entende? Então, esse foi um dos erros aí, né? Que me custou um ano de cursinho a mais, que o meu objetivo aqui com esse canal, com o Instagram, com todos os meus perfis em redes sociais, é mostrar pra vocês que vocês podem sim alcançar a aprovação num período de tempo menor aí do que eu alcancei, porque eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Esse vídeo é até uma prova disso, que eu achava que eu precisava fazer uma coisa de cada vez. E, na verdade, eu poderia ter feito tudo isso junto e alcançado a minha aprovação ali em um ano de estudo eficiente, né? Mas enfim, eu achava que primeiro eu tinha que construir a base dos conteúdos, aí depois fazer simulado, aí depois pegar o padrão da prova, aí depois estudar a interpretação, aí depois, sabe? E não é bem assim, mas enfim. Esse meu primeiro ano ali de estudo mesmo, né? Eu já tinha feito outro ano de cursinho, mas aquele lá meio que não valeu, porque eu não estudei. Esse ano ali de estudo eu meio que peguei a base dos conteúdos. Eu comecei a pegar o jeito do negócio, de fazer simulado, revisões, enfim, mas ali na metade, no final do ano. Então ali já era meio que, o Enem já tava batendo na porta e não deu tempo de fazer muita coisa, sabe? Foi aí que eu virei a louca do estudo, virava quase a noite estudando, enfim, eu não cheguei a virar a noite estudando, mas eu ficava até tarde. Estudava de domingo a domingo, diretaço, tava ficando louca já, né? E foi aí que eu meio que perdi o equilíbrio e quase entrei em processo de esgotamento e foi bem difícil, assim, esse período. Mas enfim, fui fazer o Enem e, obviamente, como eu tinha descoberto tudo isso ali no final do ano, eu aumentei muito a minha média de 630, foi pra 749, 750, né? Só que não deu a nota pra passar em medicina, né? Porque eu sou ampla concorrência. Então, eu sabia que ia ter que vir outro ano de cursinho por aí, mas eu já tava feliz porque eu tinha visto minha evolução e eu percebi que eu poderia evoluir bastante sim naquele ano. Aí, beleza, né? Foi quando eu meio que encontrei o meu equilíbrio, depois de meio que perder esse equilíbrio ali, né? De estudar domingo a domingo, 13 horas por dia, enfim. Eu alcancei o meu equilíbrio, descobri uma forma de aumentar a eficiência dos meus estudos, aumentar a otimização do meu tempo.
E foi quando começou a dar tudo certo, que eu comecei a misturar aí estudo de conteúdo, estudo de dificuldade, simulados, revisões, autoanálise, e fazer tudo isso de uma forma bem eficiente e sempre otimizando o meu tempo. Foi aí que as coisas começaram a dar certo, que eu encontrei uma forma certa de estudar. E encontrei o padrão da prova, descobri uma maneira de pensar com a cabeça do autor, estudei muito interpretação, enfim. E daí chegou o Enem, né? Chegou o Enem, fiz o Enem e fui nervosa pra caramba, principalmente no primeiro dia, sabe? Que tinha redação e eu tinha estudado tanto a redação assim, mas eu pensei, vai dar tudo certo, mas a gente sempre fica com aquela angústia, né? Cheguei, fui fazer a prova do Enem e, assim, se eu falar que eu esperava aquela nota, eu não esperava, porque uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é que eu só pararia de estudar quando a minha aprovação estivesse lá, sabe? Quando aparecesse lá. Você foi aprovada em Medicina Federal. Enfim, né? Cada site é um lugar, mas eu não fazia só o Enem, eu fazia outros vestibulares também. Então, eu decidi que eu só pararia quando eu encontrasse meu nome lá naquela bendita lista. Ou quando aparecesse lá, né? Você foi selecionado na chamada regular. Enfim, e depois de ter passado por alguns resultados negativos, eu meio que parei de criar expectativa com as provas, entende? Eu fazia prova e, beleza, eu fiz a prova, às vezes eu nem corrigia a prova porque eu ficava muito ansiosa com aquilo, ou ficava triste, ou meio que esperançosa e às vezes não era o resultado que eu esperava. Enfim, eu só deixei quieto e quando saiu o resultado, eles adiantaram, né, o resultado. Quando eu abri, assim, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo, nossa, eu tenho que ter a cabeça no lugar pra ficar calma, sabe? Porque eu não sei como é que vai ser o SISU esse ano e tal. E daí deu tudo certo, consegui ali a minha vaga na federal e foi um misto de sensações, assim, sabe? Porque saber que eu consegui passar por todas aquelas etapas no estudo, de quase entrar em processo de esgotamento, de ficar abalada realmente, assim, fortemente abalada emocionalmente e conseguir ter passado por cima daquilo, foi meio que uma vitória, assim, pra mim, sabe? Eu tô até com vontade de chorar agora. Não no sentido de só de, ter estudado e passado, mas toda a questão emocional, assim, me abalou muito, sabe? E mexeu muito comigo, porque aconteceram muitas coisas assim. Cara, eu me cobrava demais. E não tinha ninguém me cobrando por fora, sabe? Meus pais, não tinha ninguém, meus pais super de boa, assim. Mas eu me cobrava muito, sabe? Se eu não ficar estudando agora, não vou conseguir passar, sabe? Eu era desse tipo. E depois que eu alcancei meu equilíbrio, eu sempre falo muito de equilíbrio pra vocês, foi quando, assim, realmente o meu estudo foi evoluindo, foi sendo mais eficiente, porque você encontrar o seu equilíbrio é muito, muito importante, sabe? Você encontrar uma forma de estudo que realmente funciona pra você é muito importante, você tá bem consigo mesmo é muito importante. Então, foi basicamente isso. E depois que eu fui aprovada, assim, eu comecei a criar conteúdo pras redes sociais, pro Instagram, quase falei errado agora, pro YouTube, pro TikTok também. Essas são as redes sociais que eu utilizo aí pra passar adiante, né, todo esse meu, na verdade não é nem conhecimento, né, tudo que eu adquiri aí de hard skills, né, que eu sempre falo aqui, para vocês, para que vocês consigam alcançar a aprovação e mais rápido. E eu também criei o meu curso chamado A7, que na verdade é em formato de assinatura, porque toda semana um módulo novo é publicado por lá, no qual, assim, eu falo sobre tudo lá, né? Sobre tudo que fez diferença no meu estudo e que basicamente ninguém fala por aqui, né? Porque depois que eu fui aprovada, eu pensei, nossa, por que ninguém falou sobre interpretação? Por que ninguém falou sobre autoanálise? Por que ninguém falava sobre a forma de corrigir o simulado da forma correta? Por que ninguém fala sobre isso? Enfim, criei uma área de membros aí pra vocês pra falar sobre autodidatismo, né, que é estudar sozinho em casa, que é uma forma que é muito eficiente de estudar. Módulo sobre interpretação, módulo sobre planos de estudo, que eu ensino a fazer um plano de estudo bem consolidado, que se adeque aí nas suas limitações e dificuldades. Um módulo só sobre métodos de estudo, pra você definir aí um método de estudo bom pra você. Um módulo sobre como estudar humanas, como estudar exatas, como construir a base, enfim, todas essas hard skills aí que estão por trás desse estudo de conteúdo, né? Então, é uma forma realmente eficiente de estudar que eu ensino aqui pra vocês. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Custa, por enquanto, R$ 9,90 por mês. Não sei se eu vou manter esse preço aí, né? Talvez ele se altere. Não sei em que época do ano que você tá assistindo esse vídeo ou em que ano você tá assistindo esse vídeo. Mas, enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês e cliquem lá
e deem uma olhada lá no conteúdo, nos módulos lá disponíveis, tudo bem? Foi esse o vídeo de hoje. Deixa o like aqui embaixo se você tiver alguma coisa para comentar aí que seja útil ou alguma crítica, enfim, qualquer coisa. Comente aqui embaixo e me siga lá no Instagram também, tudo bem? É isso por hoje, bons estudos!